Me ouvindo bem aí, né? De bola. Tranquilo, professor. Beleza. Então, gente, a gente vai dar continuidade aí, né? A nossa, nosso conteúdo de HTML. Esse aqui é o arquivo, né? Que eu trabalhei com vocês na última aula. Então, a gente vai dar continuidade a esse material. Eu postei lá para vocês. Deixa eu ir para a disciplina de web aqui. Deixa eu ver se eu postei o material de apoio, que é esse material aqui, ó. Igual eu falei para vocês, né? Tem um material de apoio, mas eu acabo que eu não fico seguindo ele à risca aqui, não, tá? Vou até colocar ele de lado aqui para a gente trabalhar com o editor de código aqui. Então, eu criei esse arquivo introdução aqui, criei um page 2 aqui, mas eu nem usei ele ainda, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui. Na última aula, eu mostrei para vocês, vou até usar esse arquivo page2 aqui, eu mostrei para vocês como que funciona, né, essa estrutura aqui do HTML, e começamos a trabalhar com alguns elementos textuais. Aí os elementos textuais que a gente trabalhou foi o H2, o H3, o P, de parágrafo, tá? Mostrei aqui rapidamente, isso aqui foi até no final da aula, né? Como que insere uma imagem, aí os elementos de cabeçalho, e praticamente isso, né? A gente trabalhou aí com exceção de imagem aqui, ó, vou até excluir essa imagem aqui. Então, a gente pode resumir aqui que a gente trabalhou com os elementos textuais de cabeçalhos. Geralmente, esses elementos a gente utiliza para colocar títulos, né, nas seções aí do site. Eu vou até abrir aqui para apresentar para vocês, ó. Então, se eu quero colocar títulos nas seções do site, eu posso, né, eu devo, inclusive, utilizar esse elemento H. Uma coisa importante aqui que eu destaquei para vocês, né, é a importância de você obedecer à semântica do HTML. A maioria dos elementos HTML, eles têm um significado específico, né? Igual o P, é um elemento destinado para você escrever parágrafos, né? Então, o H, o H é de cabeçalho, de read, mas aí é diferente desse read aqui, ó. Esse read aqui é o cabeçalho da estrutura do documento HTML, né? O H aqui é cabeçalhos das seções. Vamos supor que eu tenha a minha página. Essa página a gente tem inúmeras seções. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, sei lá, pegar qualquer site aqui, ó, o wall.com, que é um portal aí, né? Então, você tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um título, né, de uma determinada seção. Vou até pedir para inspecionar aqui para ver, ó. Então, eles utilizam, tá vendo? Um elemento H. Eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, né? Então, ó, a maioria dos nossos navegadores hoje, Mozilla, o próprio Microsoft Edge, Opera, Safari, o Chrome, aqui no caso do que eu estou usando, né? Se você clica com o botão direito, tem essa opção aqui de inspecionar o elemento. Isso é um recurso bem interessante para desenvolvedores, principalmente para desenvolvedores web. Então, quando eu clico aqui, ó, eu estou em cima de uma determinada parte do meu site, se eu clico com o botão direito e peço para inspecionar, ele já aparece aqui, ó, esse tipo de qual que é o elemento que está sendo usado. Então, a gente pode perceber aqui que tem um H aqui, ó, e dentro do H3 tem
né, o título da notícia que a gente quer trabalhar. Aí depois vem um parágrafo, né? Então é interessante a gente obedecer essa semântica. E tem outros elementos, né? O site ele é separado por seções aqui, e aí a gente pode ver, ó, tem o HTML, a seção de cabeçalho aqui da página, ó, com a inserção dos scripts, dos links de outras páginas. Depois a gente vai ver esses recursos. E aí depois vem o body, né? Vem o body, que é todo o corpo da página. Aí tem várias divs aqui que são criadas, depois a gente vai ver o que que é uma div, o que que é um span, a gente vai ver isso nas próximas aulas aí. Aí aqui tem as seções do site, ó. Então tem uma seção, essa seção aqui de anúncio, de coisa do tipo, só para vocês verem como que funciona. E voltando aqui, essa importância da gente obedecer a semântica do HTML. Eu até dei exemplo aqui embaixo, né? Se você vai criar uma página de notícias, por exemplo, eu quero colocar os títulos da notícia e depois o parágrafo, uma descrição. Então, você vai utilizar aí os elementos H para colocar os títulos, subtítulos e etc. Tanto que ele tem 6 níveis de cabeçalho. E aí, para definição, para escrita da notícia em si, você vai utilizar o recurso de parágrafo, porque ele é para este fim, né? Então, destacando mais uma vez a importância de vocês obedecerem essa semântica aí do HTML, beleza? Então, vou até seguir aqui o material, não vou ficar apresentando ele para vocês, né? Mas para a gente destacar esse ponto aí, tá bom? Então, a gente tem essa estrutura. Eu mostrei para vocês também esse atributo style. Então, o que que é um atributo, né? Um atributo, ele vai te permitir alterar características de um determinado elemento, né? Aqui eu coloquei a característica, mas são as características de um determinado elemento. Então, aqui eu consigo, por exemplo, ó, inserir borda no parágrafo, se eu quiser. Vou pôr aqui, ó, um pixel sólido e vou pôr aqui, sei lá, vou pôr black mesmo, né? Para a cor do parágrafo, vou pôr aqui 2x, só para destacar isso aqui, ó. Então, vocês vão ver que ele vai nos permitir, ó, colocar uma borda aqui no elemento. Na última aula, eu falei um pouco também da diferença de um elemento inline para um elemento de bloco. É uma coisa que nas aulas de CSS eu vou falar mais com vocês, né? Mas tanto os elementos H quanto os elementos P são elementos de bloco, ou seja, ele ocupa toda a largura da tela, tá? Então, quando eu crio um H, mesmo que o conteúdo não ocupe a tela toda, ele ocupa, né, toda a extensão da tela. Na hora que eu passo o mouse aqui, vocês podem ver que esse elemento ele ocupa toda a extensão da tela aqui, toda a extensão disponível, tá vendo? Só para vocês entenderem essa diferença de um elemento de bloco para um elemento inline. E eu tenho determinados elementos, como o próprio IMG, que estava aqui, que não é um elemento de bloco, ou seja, eu consigo colocar, eu vou colocar aqui o IMG, eu não lembro, PW, né? pw.png, aí vou até usar o atributo style aqui, em vez de, para eu definir, né? Largura, vou pôr aqui uma largura de 300 pixels e vou deixar a altura automático, tá bom? Eu falei para vocês também do Alt, né, que é um texto alternativo, né? Esse texto, ele aparece
Quando a imagem não aparece, então a gente tem aqui esse elemento. Então, a gente consegue, né, fazer esse tipo de coisa. Aí depois tem outros atributos que a gente consegue colocar texto do lado da imagem e etc. Né? A gente consegue pôr, por exemplo, tem uma propriedade aqui, ó, que eu consigo colocar esse elemento flutuando, mas a gente vai ver isso lá nas aulas de CSS, tá, gente? Eu não vou mostrar isso aqui agora para não ficar embolando muito, né? Então, nós vamos deixar aqui por enquanto. Apesar de o IMG ser um elemento, olha a diferença, tá vendo? Quando eu coloco o IMG e quando eu coloco o parágrafo. Quando eu coloco o parágrafo ou o H, quando eu coloco o parágrafo ou H, vocês podem perceber que ele ocupa a tela toda. Quando eu passo o mouse em cima do elemento IMG, ele não ocupa essa região aqui, né? Então, eu poderia trabalhar com outros elementos aqui. Deixa eu até fazer um teste aqui, ó. Eu estou com outro Visual Studio aberto aqui. Toda hora eu clico nele, né? Por exemplo, vou até fazer um teste aqui de colocar um texto solto aqui, tá? Isso não é um negócio interessante de fazer, não, mas vamos lá. Aí vocês podem perceber, ó, que o texto, parte do texto fica aqui do lado da imagem, tá vendo? Ele conta a imagem como se fosse uma única linha, né? Então, só para vocês entenderem que o IMG é um elemento inline, ele não é um elemento de bloco, e desde já vocês entenderem esse tipo de comportamento dos elementos também. Tem elemento que vai ocupar a tela toda e tem elemento que vai ocupar só uma parte, tá bom? Beleza, gente? Eu vejo, chegou mais gente aqui, né? Sejam todos bem-vindos aí, tá? Vamos continuar aqui. Como a tela de vocês está por baixo aqui, ó, vocês podem abrir o microfone aqui e me chamar caso tiver dúvida, tá? É porque a outra tela aqui eu estou com os slides abertos, só para eu seguir a sequência, para vocês não ficar perdidos lá. Ok, gente? Então, eu falei de comentários, alguém perguntou, né, na última aula também, o como que coloca comentário no HTML. Falei disso, né? De como que coloca comentário no HTML. Falei das seções de cabeçalho, o atributo. Aí eu vou aproveitar o atributo style, né? Vou aproveitar aqui o atributo style para eu mostrar algumas formatações, algumas coisas. Eu já mostrei aqui, ó, no Buddy, o background color. O background color é uma propriedade do CSS. Então, o style ele te permite embutir CSS dentro do próprio elemento do elemento HTML, tá? Ele é um atributo, então você consegue por meio dele alterar o estilo de um determinado elemento, tá? E essa formatação só vale para um único elemento, tá bom? Igual eu fiz isso para esse parágrafo. Ó. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, um background color, eu consigo alterar a cor de fundo do parágrafo apenas, tá? Então, eu consigo vir aqui, ó, não ficou legal não, né? Mas só para vocês terem uma noção, eu consigo alterar a cor de fundo aqui do parágrafo, tá? Então, eu vou até colocar aqui um white. Cadê? Em vez de colocar essa cor, vou colocar um branco, né? E aí vai ficar melhor aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente vai ter esse tipo de comportamento aqui, tá bom? Beleza. Aí, ó, para o parágrafo, eu consigo também alterar, estou aproveitando o embalo aqui e mostrando, o parágrafo está aqui embaixo, né?
Eu consigo alterar, por exemplo, a cor o tamanho dele. O Visual Studio Code até me sugere alguns nomes aqui, mas eu prefiro utilizar o pixels ou outra unidade de medida, né? Depois a gente vai ver isso também, a diferença, né, das unidades de medida. E, por enquanto, a gente vai trabalhar com pixels. Então, eu vou pôr para o parágrafo aqui, ó, para esse, vou pôr 14 pixels, né? A cor do texto, eu alterei aqui, ó, cadê a cola? Eu já alterei. O tipo da fonte, eu consigo fazer isso aqui, ó. Para esse texto, eu vou pôr Arial. Aí, ó, geralmente, na hora que eu for trabalhar com CSS, eu vou explicar isso melhor. Quando a gente vai trabalhar com os tipos de fonte, é bom a gente colocar mais de uma fonte, tá, gente? Se você colocar só Arial aqui, funciona, mas é sempre bom a gente pôr pelo menos mais de uma opção para, caso, né, não tenha uma fonte instalada, alguma coisa assim, sempre ter uma segunda opção. E aí tem o Text Align. Vou deixar para fazer o Text Align lá no outro parágrafo. Aqui, depois eu vou até substituir esse parágrafo aqui, que na verdade isso aqui não é um parágrafo, né? É uma lista. Então, depois, né, na aula de hoje ainda, eu vou mostrar para vocês como implementar aí o recurso de lista. Eu vou vir aqui nos parágrafos aqui embaixo, se eu quero alterar o comportamento do parágrafo, ó, aí eu posso vir aqui e colocar um text align, por exemplo, justify. Então, o alinhamento do texto, eu vou até eliminar um parágrafo aqui, ó, para vocês entenderem. Aí vocês vão ver a diferença, né? O text align, ele vai ter esse tipo de comportamento. Ó. O texto vai estar, no meu caso aqui eu coloquei justificado. Então, ele vai alinhar a direita e a esquerda. Né? Por padrão, o alinhamento é à esquerda, tá, gente? Por padrão. Deixa eu ver aqui. Esse texto, eu acho que ele está grande aqui, é porque tem um B aqui, fechou aqui. Tá parecendo que o texto tem negrito, né? Deixa eu ver se tem algum B aberto aqui, só um minuto. Não. É porque eu aumento o tamanho aqui, tá, gente? Tô só olhando se tem algum B aberto aqui, mas não tem, não. Dá a impressão que o meu texto tá até um B aberto aqui, tá vendo? O texto está todo em negrito, né? Agora sim. Aí o texto mudou aqui, tá vendo? Então, se eu deixo um elemento sem fechar, ó, ele, igual esse B aqui, estava aberto, ó, sem fechar. Ele está deixando o resto do texto todo em negrito. Ó. Agora fica até mais fácil de visualizar aqui, né? Então, o Text Align serve para esse tipo de coisa, tá? Dúvidas, gente, até agora aí nesse primeiro momento? Deixa eu voltar aqui a telinha para eu ver vocês. Agora apareceu a carinha de vocês, né? Antes estava aparecendo só o avatar padrão lá do Teams. Podemos evoluir? Está todo mundo caladinho aí? Então agora, Ô, professor, diga, aqui é possível fazer centralização nele também? é, o Text Align aqui, ó, você tem a opção, por exemplo, essa parte aqui, ó, policiais aqui, eu vou pôr ele centralizado, ó. Text Align Center, né? O alinhamento do texto, ele pode ser à esquerda, que já é por padrão à esquerda, ele pode ser centralizado, ele pode ser à direita e ele pode ser justificado, tá? Então, vou colocar aqui a centralizado, ó, aí ele fica, né, alinhado aqui, ó.
Eu vou até mudar aqui, eu vou colocar o nosso título principal de notícias centralizado. Esse H1 aqui, ó. Aí vocês vão perceber que ele vai estar aqui centralizado, beleza? Aí a gente tem aqui ouro branco, depois ouro preto. Eu posso colocar um HR aqui por enquanto só para separar. O HR ele cria uma linha aqui, tá? Não é a forma mais adequada aí para você fazer uma divisão, não, mas fica até razoável para esse primeiro momento. Você vai criando linhas aqui, ó. Aí ele vai separando, ó. Só para vocês entenderem aqui. Beleza? Podemos evoluir? Então, o Beleza. text align ele pode ser à esquerda, centralizado, à direita ou justificado, e você alinha as duas margens, né? Bom, então, ó, vamos pegar aqui agora, na aula de hoje, vou até copiar isso aqui, tá, gente? Para facilitar, né? Na aula de hoje, a gente vai falar do elemento OL por enquanto. O que é o elemento OL? Permite inserir uma lista ordenada. O que é uma lista ordenada? Aí eu vou trazer aqui a tela que está aqui para vocês. Ó. Isso aqui é uma lista não ordenada, isso aqui é uma lista ordenada. É a lista que vai te permitir, né, colocar letras, números, algarismos romanos, algo mais ordenado, né? E a lista não ordenada vai te permitir colocar itens, marcadores, né? Seja um círculo, né? Um círculo preenchido, um quadradinho, alguma coisa nesse sentido. Ou, dependendo, até mesmo uma imagem aí. Então, eu vou remover esse parágrafo daqui, tá? Vou remover esse parágrafo daqui e vou criar uma lista aqui, ó, tá? Deixa eu tirar essa imagem daqui, que é para ela não avacalhar o nosso... Vou colocar ela dentro de uma notícia aqui, só para deixar como... para a gente não perder, ó. Ela vai fazer parte de uma notícia aqui, e aí eu vou deixar isso aqui mais limpo, tá? Bom, então, eu vou transformar isso aqui numa lista, tá, gente? Eu vou remover essa tag aqui do P, deixa eu subir isso aqui, e vou transformar isso numa lista. Então, a tag para a lista ordenada vai ser o OL, tá? Para a lista ordenada. Aí eu até coloquei isso aqui, né? O elemento OL permite inserir uma lista ordenada. O elemento, aí vou copiar isso aqui, né? LI representa cada item da lista, beleza? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Então, se eu coloco LI, cada LI aqui vai representar um elemento da minha lista, beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, sei lá, vamos lá, HTML, CSS, JavaScript, LI, PHP, beleza? Então, nós temos aqui, ó, vamos lá para o nosso arquivo. Então, ó, isso aqui é a lista ordenada que a gente criou, tá? A diferença da lista ordenada para a lista não ordenada é que vai trocar OL por UL, tá? Opa, embaixo também.
Então, você tem aqui, ó, uma lista ordenada. Vou colocar aqui um H4, né? Exemplo de lista ordenada. E aqui embaixo eu vou colocar um H4, exemplo de lista não ordenada. Beleza? Aí você tem aqui, né? Os dois exemplos aqui. Um exemplo de lista ordenada, um exemplo de lista não ordenada, tá bom? Então, é bem simples, bem fácil de implementar isso. É bem simples mesmo. Aí, beleza. O atributo OL, ou o elemento OL, ele tem um atributo type. Aí o Visual Studio Code até mostra para a gente aqui, né, uma lista de opções que a gente pode colocar para esse atributo type. Ela pode ser numérica, então a lista padrão, lista ordenada padrão, ela é numérica, tá, gente? Aí se eu coloco um A aqui, ó, por exemplo, ela muda para alfabeto minúsculo. Se eu coloco um A maiúsculo, ela muda para alfabeto maiúsculo. Se eu colocar aqui um I minúsculo, ela muda para algarismo romano minúsculo. E se eu colocar um I maiúsculo, ela muda para algarismo romano maiúsculo. Beleza? Só para vocês entenderem aí. Tem isso no material, tá? Que eu disponibilizei para vocês. E naquelas videoaulas também eu falo sobre isso. Então, aqui a gente tem uma lista ordenada. Outra coisa que a gente pode alterar na lista ordenada é que a gente tem um atributo start. Esse atributo, ó, ele permite você começar, startar a lista de um valor maior que 1. Né? Então, é mais raro a gente ter que utilizar isso aqui, mas pode acontecer, né, da gente ter que utilizar. O padrão, ele começa com 1. E no caso do alfabeto, ele começa com a letra A por padrão, tá bom? Então, é isso aqui praticamente da lista ordenada, né? E a lista não ordenada, aí você tem... eu vou até utilizar aqui o CSS para mostrar para vocês. A gente tem uma propriedade aqui, List Style Type, tá? Aí aqui você pode escolher. Eu estou fazendo dos dois jeitos, né? Que você pode usar o type também. O type ainda, ele é um atributo aceito, apesar da gente utilizar o CSS também, né? Então, aqui é o List Style Type, eu tenho disk, que é esse círculo aqui com preenchimento, né? Ele fechadinho. Eu tenho aqui circle. Então, círculo, ele põe aqui, ó, sem preenchimento, o círculo. Eu tenho square. O square é um quadradinho, ó. Ele é um quadradinho. E eu tenho o none. None é uma lista sem marcador, tá vendo? Ela não tem marcador, não. Então, é uma opção que tem. Eu vou deixar aqui para o padrão também o disk, né, que é o padrão. E aí, a gente vai ter dois exemplos de lista aqui, tá? Por enquanto. Beleza? Uma opção que eu tenho... Alguma dúvida, gente, até agora, por enquanto? Tranquilo? A gente pode evoluir? Beleza. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí, tá? Quem colocou alguma coisa no chat, tranquilo, né? O Túlio está falando que é tranquilo. Então, vamos evoluir aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui... Aí, vamos prestar atenção, né? Que você pode inserir sublistas.
Então, eu estou aqui dentro do HTML, ó. Eu quero inserir sublistas, tá? Ou seja, subitens na minha lista. A sublista, ela pode ser tanto ordenada quanto não ordenada, tá, gente? Não tem uma regra para isso. Vai depender muito da sua necessidade. E outra coisa que é importante a gente destacar, a sublista, ela entra dentro do item da lista. Tem que tomar cuidado, porque costuma vocês fazerem isso aqui, ó. Na hora que vai criar a sublista, faz ela solta aqui dentro em vez de ela fazer parte do item. Então, a sublista, por exemplo, eu quero uma sublista do item HTML. Então, eu vou colocar aqui uma lista não ordenada, tá? Só para exemplificar, mas poderia ser uma lista ordenada aqui também. Então, eu vou colocar aqui os itens para minha lista, ó. HTML. Colocar assim, conceitos. Sintaxe básica. Principais elementos. Atributos. Listas. Vou pôr só mais um item aqui para a gente ganhar tempo. Tabelas, sei lá. Né? Só para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma sublista. Ó. Então, nós vamos vir aqui. Olha, ó, eu tenho uma lista dentro da outra lista. Então, eu tenho o item aqui e tenho cá. Se eu colocar aqui o LI, costuma nem dar diferença, né? Vou fechar aqui, ó, barra LI, ele já até fechou ali para mim, né? E vou tirar esse LI de cá. Aí nem dá tanta diferença assim visualmente, né? Mas dependendo da situação, costuma comprometer a sua numeração ali. Eu vou mudar aqui para OL, só para fazer um teste, que já aconteceu comigo, quando eu fechei o elemento, ele continuar a numeração embaixo. Aqui até que não, né? Mas já aconteceu comigo dele fazer isso. E vai depender muito de como o browser vai interpretar isso, tá? Então, o LI fica aqui embaixo, tá, gente? Deletar aqui. Então, esse aqui eu estou com uma lista não ordenada. Para o CSS aqui, ó, eu vou criar uma lista ordenada, tá, gente? Essa sublista aqui, você pode formatar ela também, tá? Vou pôr aqui, por exemplo, um square. Aí ela vai ficar assim. Você pode formatar ela do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou fazer diferente, né? Para vocês terem vários modelos. Mas quando você vai fazer uma lista e sublista, é bom você manter um padrão, né? Por exemplo, a sua lista aqui, os itens principais estarem numerados e os itens, os subitens, por exemplo, aqui está quadrado, então eu vou pôr quadrado para todo mundo. Né? Aqui eu estou fazendo um pouco diferente para vocês verem as opções. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um OL. Ó. Aí vou ter o LI, e vou colocar aqui a mesma coisa. Ó. Vou até copiar alguns aqui e vou substituir, só para facilitar, tá? Então, conceitos, elementos, seletores, propriedades. Pronto, chega. Aí, ó, vocês podem perceber que, por padrão, ó lá, ele colocou uma lista numerada também. Aí eu posso vir aqui, utilizar o type, né? E trocar. Ó. Aí ele vai ficar com uma lista ordenada, tá bom?
E aí você pode criar subitens. Eu nem vou fazer aqui mais subitem, não, né? Até porque é muito raro a gente ter essa árvore aí de subitem em site. É muito difícil a gente ver isso. Então, eu acho que uma lista e uma sublista é mais que suficiente, e eu acredito que isso aqui você já tem condição. Aqui também você pode usar o atributo style, tá? E alterar o tipo da lista através desse atributo, ó. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, lá, tem upper Roman, né, de algarismo romano, lá. Aí vai mudar a nomenclatura, né? O atributo type ele é mais simples de usar aqui, ó. Então, aqui você vai ter várias opções, ó. Alfabeto, lower alfa, aí ele pega alfabeto minúsculo, se eu colocar upper alfa, ele pega o alfabeto maiúsculo. Então, eu vou até deixar aqui as duas formas, que aqui a gente está utilizando o type, ele ainda é um atributo que não entrou em desuso, tá? Geralmente, quando a gente coloca aqui um atributo que entrou em desuso, o próprio Visual Studio te avisa, né? Ó, esse atributo, ele já está depreciado, né? Eles usam, inclusive, esse termo. Mas o type para a lista ordenada, ele ainda não entrou em desuso, tá? Então, eu estou mostrando aqui as duas formas de utilizar, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Beleza, então vamos evoluir. Eu cheguei a mostrar o pré na última aula? Eu acho que não, né? Não tem nenhum exemplo aqui, não. O HTML, eu até mostrei para vocês aqui, com relação a texto pré-formatado, né? Deixa eu colocar isso aqui. Pré-formatado. O que que é um texto pré-formatado? Vou colocar ele cá no final, tá? Para não ficar avacalhando ali. Então, o que que acontece? Ó, se eu vir aqui e digitar um texto parecido com esse aqui, ó, vou colocar alguns espaços, vou colocar aqui tabulação, ó. O que que acontece? O HTML está bem aqui embaixo, tá, gente? Na parte inferior esquerda. Ele ignora isso, né? O HTML ele ignora aqueles espaços, ele, né, faz com que fique tudo numa linha só. Então, se eu colocar esse elemento aqui, ó, o pré, eu confesso que em páginas web eu nunca usei isso aqui, mas é bom vocês conhecerem, né? Se eu colocar o pré, ele coloca o texto do jeito que você digitar. Então, o texto que está aqui dentro, ó, vai aparecer na tela, ele muda até o tipo da fonte, tá vendo? Do jeito que você digitou. Então, às vezes você quer dar um espaço, você quer fazer alguma coisa nesse sentido, dá para você usar o pré para quebrar um galho aí. Eu confesso que eu nunca utilizei, tá, gente? Tô bem sincero aí, tá? Tranquilo? Vou até apagar isso aqui. Eu deixei ele aqui no final, ele está no final aqui, né? É, Aí é bem tranquilo, tá? Tem um slide aqui, ó. Eu nem vou ficar implementando essas tags aqui, não. Na última aula, eu já falei disso aqui para vocês. E tem uma videoaula lá daquelas que eu coloquei que fala só disso aqui, né? Tem uma videoaula lá que ela fala só de tags
de formatação. Na última aula, eu mostrei um pouco disso aqui para vocês, né? Então, eu vou... tem até o link aqui, tá vendo? Tem até o link aqui dessa parte dos textos de tags de formatação, tá? É até onde eu tirei aquele print ali. Então, aqui, ó, ele fala, né, disso. Então, o que que acontece? Ó? O bold é um texto em negrito, então o B, a tag B, ela deixa o texto em negrito. Eu até falei, né, dessa semântica do HTML, a importância de vocês obedecer. Na última aula eu falei de acessibilidade, a gente abordou esse tema um pouco, né? E o que que acontece? Ó? O B e o strong, visualmente, eles têm o mesmo efeito. Porém, né, para um leitor de tela, para um recurso de acessibilidade, eles têm significados diferentes. A mesma coisa acontece com o i e acontece com o en, né? Os dois têm efeito visual do itálico, mas o en, ele deixa o texto enfatizado. Então, se tiver um leitor de tela, a tonalidade da voz do leitor de tela, ela vai mudar. Isso acontece com strong, acontece com en, né? Então, o texto importante, texto enfatizado, né? O mark é tipo aquele marcador lá de texto, tá? Ele põe um realce. Small deixa o texto pequeno. O deleta dele, o del aqui, ele deixa o texto taxado. Ele não apaga o texto, tá, gente? Ele deixa o texto taxado. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. O small, o mark, ele deixa o texto com esse marcador, tá vendo? Eu nem estou implementando aqui não, tá, gente? Porque isso aqui é bem simples. O delete, ó, ele põe o texto taxado, tá vendo? O sub, o sub é texto subscrito, o pessoal lá da química, né, às vezes utiliza muito esse aqui, química, matemática. Se você quer, né, aí se eu quero colocar aqui, ó, se eu pôr o sup, o texto fica sobrescrito, né, ele sobe. E se eu coloco o sub, o texto fica subscrito, né? Ele desce. Essa é a diferença, tá? A gente pegar aqui um H, deixa eu copiar isso aqui, ó, vocês entenderam, né? Copiar aqui, vou pôr assim, H2, ó, tá? Rodar, ó, aí você vai ter, né, esse recurso. Vou pôr um BR aqui só, aliás, vou pôr um P aqui, até o P sozinho, que ele vai dar uma quebra de linha aqui, só para quebra galho mesmo. Aí, se eu colocar ó, X, sup 3, com barra sup aqui. Aqui o próprio editor, né? Aí você vai ter um X elevado a 3, tá vendo? Então, o subscrito e o superescrito vai ter essas diferenças aí, tá bom? Aí, mas falando mais uma vez, tem uma aula lá específica dessa parte de formatação aqui, tá, gente? Eu vou até fechar esse resto aqui. Alguma dúvida nisso? Isso aqui é bem operacional, né? Vamos dizer assim. Bem tranquilo de se trabalhar, tá? Vou fechar aqui tudo. Nossa telinha está aberta aqui, né? Tem tanta tela aberta que já tem tela da próxima aula.
Imagens eu já mostrei, né? Tem uma parte aqui que eu mostrei como que insere imagem. Então, isso eu já até falei na última aula. E imagem, você tem, deixa eu até destacar aqui, né? Já expliquei na última aula, você tem um atributo SRC que ele define o caminho, a fonte de onde a imagem vai vir, tá? O style, com o style você pode definir aí a largura, a altura da imagem, se ela vai ter borda ou não, você consegue alterar posicionamento depois e etc. Tem o atributo title, às vezes na imagem eu costumo utilizar esse atributo também, né? Texto, eu vou colocar assim, texto cursor, tá? Só para você entender. O title é quando você posiciona o mouse em cima lá, do objeto, aparece essa caixinha aqui, ó. Geralmente você vai pôr alguma coisa, né? Geralmente a gente usa muito com ícone. Às vezes você põe um ícone, na hora que o cara passa o mouse em cima do ícone, aparece o que, né? Tipo assim, salvar, editar, excluir. Então, o title a gente utiliza ele para o elemento IMG muito nesse sentido, tá? E para outros elementos também. Dúvidas? HTML é isso, tá, gente? HTML é uma coisa, né? Se a gente for analisar aí no contexto da programação, acho que HTML é a coisa mais fácil que tem, né? No contexto geral aí da programação. Porque na hora que entra as linguagens, que entra a parte de lógica, alguma coisa nesse sentido, aí costuma complicar mais um pouco, né? Mas mesmo assim, HTML precisa de prática, né? Precisa de vocês exercitar, praticar, fazer, né, alguma página modelo aí, pegar algum exemplo e pôr a mão na massa. Voltar aqui. Aí agora é legal, eu até criei esse Page 2 aqui para isso, né? A gente criar aqui um menu, tá? Eu vim aqui em cima, ó, vou criar aqui um menuzinho. Vou colocar aqui uma div, tá? Já vou até mostrar para vocês div, né? O que é uma div? Div é um container, tá, gente? Se eu coloco aqui um conteúdo para essa div, ó, vou até já colocar aqui já de uma vez, eu poderia pôr o texto normal aqui, ó. Poderia colocar assim, ó, home, né? Depois colocar aqui, por exemplo, página 2, né? E ir fazendo aqui o menu. Página 3, eita, o caps lock tá só para vocês entenderam. Aí vai aparecer aqui em cima isso aqui, ó. Eu estou querendo colocar a div aqui, ó. Vou pôr aqui a div, porque a div aí eu vou conseguir colocar um background nela aqui, ó. Style, background color. Agora escolher uma cor aqui, né? Vou mudar essa cor aqui. Só para pôr qualquer cor aqui, tá, gente? Não estou preocupado em combinar a cor aqui, não. Então, a div vai te permitir fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Né? Depois a gente vai ver mais recursos da div aí com CSS. Vou colocar um page aqui de 10. Page é o preenchimento, tá vendo? Eu aumento a distância aqui do texto até a bordinha da div, tá? Lá nas aulas de CSS eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, vou colocar isso aqui e aqui dentro, ó, eu vou utilizar o quê? Tá? Eu vou utilizar a tag A. A tag A para, se eu estou a tag A,
Então, vai vir para introdução.html. Aí eu vou mudar aqui agora para o home, né? Vou até colocar minúsculo aqui. Aí depois eu vou copiar isso aqui, tá, gente? Uns 3 aqui. E vou apagar essa linha aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, vai ficar assim, tá? Porém, o home manda para ele mesmo. Aí vou mudar aqui agora, eu vou por page2.html e vou colocar aqui, ó, página 2. Depois a gente muda esses nomes aqui, tá? Vou pôr aqui page 3 e vou colocar aqui página 3. Depois, na hora que a gente for criando outras páginas aqui, a gente muda esses nomes. Vou até renomear esse introdução aqui, ó. Vou dar um rename, vou pôr index.html, tá? Index.html, que é a nossa página principal. Aí ele até mudou aqui, ó. Eu tenho que mudar aqui também para index, né? Então, nós temos aqui, ó, o home, o page 2, que não tem nada. Ó, o link nosso aqui é o page 2. E o page 3 nem existe ainda, né? Então, ele dá um erro aqui, falando que essa página não existe. Beleza? Vocês estão acompanhando aí? Então, o link, eu acho que eu não tinha falado dele ainda, né? Deixa eu trazer essas listas cá para baixo, depois do nosso glossário aqui, né? Trazer as listas para cá. Ou elas lá no final para seguir uma ordem cronológica aqui também de conteúdo. Beleza. Depois a gente pode até separar, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Isso. O nosso page 2, vou renomear ele, vou colocar assim, ó, listas.html. Aí aqui eu vou pôr listas. Pronto. Aí lá no index, eu tenho que fazer o quê? Mudar aqui, né? Listas. Listas. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Clicou lá, vai vir para a página com exemplo de listas, tá? Beleza, gente? Então, o link, ele tem essa sintaxe aqui, ó. Tem o atributo href, ele define qual que é a URL, ou seja, para onde que vai, para qual arquivo HTML. E aí nós temos links internos e links externos, tá? Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, IFMG Ouro Branco. Então, eu tenho que pegar aqui IFMG Ouro Branco. Ó. Então, eu vou pegar aqui o link dele e vou substituir esse cara aqui, ó. Aí eu vou pôr a URL aqui, ó. Eu ir lá para a nossa página, então eu vou ter aqui, ó, home, listas e um link que manda para o site do IFMG, tá bom? Por enquanto. Que nós temos aqui, beleza? Aí, ó, tem o href, ele é o mesmo para mandar para arquivo interno do site ou para mandar para arquivo externo, tá? Para mandar para links externos. Uma sugestão, aí é esse atributo target, tá? Esse atributo target, ele, por default, ele manda para a própria aba. Se eu não coloco nada, ó, na hora que eu clico, ele abre em cima, ele abre na própria aba.
quando eu defino esse atributo target aqui, ó, aí o valor do atributo para underline blank, ele abre numa aba separada, tá? Não é sempre que isso é recomendado, não. Mas, geralmente, quando eu estou desenvolvendo, eu sigo esse padrão. Para links externos, eu abro numa aba separada para link externo, e link interno, às vezes, eu abro dentro da própria aba. Mas isso não é uma regra, porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar abrindo aquele monte de abas também da pessoa. Tá? Então, tem na máquina do usuário. Então, tem que ter esse cuidado aí. Tá? Nada impede de você abrir, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui blank, colocar aqui o de listas blank, ó, ele vai abrir numa aba separada. Tem que tomar cuidado com isso para não ficar abrindo aquele monte de abas na máquina do usuário. Ainda mais que esses navegadores, a maioria deles, né, consome bastante memória aí. Então, tem que ter esse cuidado. Eu posso, inclusive, vou copiar isso aqui por enquanto, vou replicar aqui nas outras páginas, né? No listas aqui por enquanto, ó. Aí a gente já vai ter aqui, ó, o home, listas, tem o mesmo menu aqui, tá vendo? Aí eu volto para a página, eu já consigo, de uma certa forma, navegar. Aí o link externo, como eu coloquei para abrir nova aba, ó, cada vez que eu clico aqui, ele abre uma aba separada, né? O que acontece ali no atributo blank, tá? E por padrão, ele abre na própria aba. Então, uma sugestão, isso não é uma regra, é uma sugestão. Links externos, links que manda para outras páginas, que não é a sua, põe o atributo target igual a blank, né? Que aí ele abre uma nova aba. Até o próprio Moodle aqui, né? O Moodle, ele não usa esse atributo blank. Aí tem hora que ele mata a gente de raiva aqui, né? Que você está na página, aí você abre um material, alguma coisa, às vezes no automático a gente clica aqui no X, aí fecha o Moodle, você tem que abrir de novo. Não sei se isso já aconteceu com vocês aí. Aí tem outros atributos, tá? De abrir um self, por exemplo, ele abre na mesma aba, mas aí, por padrão, ele já é isso. Se eu definir aqui, ó, cadê? Se eu definir aqui, em vez de blank, eu colocar self, ele abre dentro da mesma aba, tá? Aliás, deixa eu ver se ele atualizou aqui. Ele está abrindo a aba separada, ele abre dentro do mesmo... Tá abrindo, eu acho que deixa eu pôr parent aqui, parent. Cadê? É assim que escreve, né? Abrindo em ambas. Eu estou pondo o nome certo aqui. Aliás, eu estou no arquivo errado, né? Vou voltar aqui para o self, tá, gente? Eu estou no listas, tá vendo? E eu estou testando no outro. O self, ele abre na mesma aba, tá vendo? Eu até achei estranho ali, né? Porque o único que às vezes abre em aba separado é o blank. Deixa eu voltar aqui para blank e vamos manter esse padrão.
os links internos abrem na mesma aba, o link externo ele abre em aba separada, tá? Aqui tem uma lista de outros atributos, tá? Aí quando usa frame set, alguma coisa assim, aí você vai usar esses outros aqui. Geralmente eu uso só o blank ou eu deixo padrão, e é abrir na mesma aba aqui, tá? Você pode colocar uma imagem como link, tá? Cadê a nossa imagem? Ó? Eu posso vir aqui e colocar essa imagem como link, tá? Cadê a imagem? IMG. Aqui, ó. Você vir aqui e fazer isso, ó. Abrir o link aqui. Aí você definir aqui, por exemplo, eu vou pôr um link externo aqui. Deixa eu ir lá no Moodle. Moodle. E aí vou pôr aqui, Ctrl V, e vou fechar esse link cá embaixo, tá, gente? Esse barra A, vou trazer para cá. E agora eu vou até mudar aqui o título, né? Aí, tô aqui, ó. Clique para ir ao Moodle. Vou pôr assim aqui. Vamos lá na nossa janelinha, já atualizou. Na hora que o cara passa o mouse aqui, ela clique para ir ao Moodle. Clicou aqui, ele vai lá para a página do Moodle. Aí eu posso colocar o quê? Como é um link externo, eu posso colocar aqui um target. Target.